Fala, Master! Vocês passaram pela parte 1 do nosso vídeo sobre função do primeiro grau e agora querem saber como esse conteúdo cai no Enem. Galera, vocês estão no canal certo. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no Mastermática e não esqueçam de deixar o seu joinha nesse vídeo. Vem comigo! Galera, existem várias maneiras de função do primeiro grau ser cobrada no Enem. Eu escolhi para vocês dois modelos com uma frequência boa de questões. Aqui no primeiro vocês vão perceber que a gente precisa apenas determinar a lei de formação que vai reger determinada situação, lendo o seu contexto, sem cálculo, sem muita complexidade, apenas entendendo as informações que são passadas na questão. Se liga, para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes, uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável que depende do volume X de concreto utilizado. Perceba que a questão já definiu quem é Y e quem é X. Toda questão do Enem envolvendo função vai ter essa característica. De maneira clara e objetiva, você vai saber quem é Y e quem é X. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de 250. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metros cúbicos é... Galera, que questão tranquila! Foi dito de maneira muito clara, taxa de bombeamento, a taxa de bombeamento, ela tem uma característica que é uma taxa fixa, é um valor fixo. De quanto, Edwin? R$ 500. Então você vai pagar essa taxa fixa de qualquer forma. Agora, em relação ao metro cúbico, o que é que a questão fala? Você vai pagar 250 para cada metro cúbico. Então, se você pega 1 metro cúbico, 250 vezes 1, 2 metros cúbicos, 250 vezes 2, 3 metros cúbicos, 250 vezes 3. Perceba, esse é o valor que varia em função da quantidade de metros cúbicos. Portanto, qual vai ser a regra matemática que vai relacionar o preço Y em função da quantidade X de metros cúbicos? Ora, olha aqui a taxa fixa, que independe de qualquer coisa, R$ 500. E olha a taxa variável, 250, em função da quantidade X de metros cúbicos, como a gente falou. Se você pega 1 metro cúbico, 250 vezes 1. 2 metros cúbicos, 250 vezes 2. E assim por diante, só que a gente generaliza. Se a gente pega X metros cúbicos, 250 vezes X. Daí, qual é a regra matemática? Y é igual a 250x mais 500, a gente percebe que a letra correta é a letra D. Sem estresse, sem problema. Apenas ler o contexto. Existe uma quantidade de questões relativa com esse modelo. É a questão que você não pode errar. Professor, e qual é o segundo modelo? É esse aqui, galera. Presta atenção. Existem mais questões deste modelo do que do anterior. Aqui você vai ter que identificar na questão dois pontos da função. E a partir destes dois pontos, você consegue determinar a lei de formação que rege a função e, se necessário, fazer alguma projeção. Adotar um valor de x para achar o respectivo valor de y ou vice-versa. Algumas questões do Enem pedem apenas a lei de formação, outras pedem uma projeção. Vamos ver o que acontece aqui. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, independente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. Já percebeu a semelhança com a questão anterior? A parte fixa e a parte variável. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representando uma semi-reta. Quando você olha para o gráfico, isso acontece no Enem, sempre nós entendemos quem é Y e quem é X. X é o volume de água em metros cúbicos, Y é o valor da fatura em real. A questão fala, observa-se que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos.
Sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior, novembro, que é o mês em que estamos analisando o gráfico. O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro foi. Perceba, a questão não pediu uma lei de informação. A questão pediu uma projeção. Qual é o consumo para dezembro? Existem duas maneiras de você fazer essa questão. Uma mais rápida e uma que exige um pouquinho mais de tempo. Eu costumo falar para os meus alunos, na matemática, aquilo que é mais rápido exige mais conhecimento. Eu vou mostrar para vocês as duas maneiras. A maneira padrão é aquele tópico determinando a lei de formação, conhecendo dois de seus pontos. Como é que eu explico isso para o meu aluno? São dois passos que você tem que entender. Primeiro, identifica os dois pontos. Olha esse ponto aqui, ó. O x é 7 e o y é 42,20. Eu tenho esse ponto aqui, 7 e 42,20. Eu tenho esse ponto aqui também, ó, justamente tocando o eixo y, em cima do eixo y. Esse é o ponto de coordenada 0, 17. O x é 0 e o y é 17. Identificados os pontos, vamos para a questão. Professor, qual é o modo 1? Se eu preciso determinar a lei de formação e eu tenho que determinar a lei de formação para conseguir fazer a projeção, eu tenho que determinar o coeficiente angular e o linear, que é justamente o Azinho e o Bzinho da função. Tá com dúvida? Assiste de novo a parte 1. Se não assistiu, assiste agora. Como é que a gente calcula o coeficiente angular? O coeficiente angular, pessoal, sempre vai ser a razão entre a variação do eixo y e a variação do eixo x. Como é que você faz isso? Olha cá, olha para cá. O y aqui, ó, saiu de 17 para 42,20. Qual foi a variação? 42,20 menos 17. E o x saiu de 0 para 7. Qual foi a variação? 7 menos 0. Essa subtração aqui no numerador, 42,20 menos 17 dá 25,2. Essa subtração no denominador, 7 menos 0 dá 7. Bem tranquilo de achar esse coeficiente angular. Perceba, 25,2 dividido por 7 é 3,6. Já achei o meu coeficiente angular. Professor, e agora? Para achar o coeficiente linear, o Bzinho, veja. Eu preciso te dizer essas dicas, é isso que vai fazer você ganhar tempo no Enem. Nem sempre você precisa fazer cálculo para achar o coeficiente linear. O coeficiente linear é o ponto da reta que toca o eixo y, novamente, enfatizamos isso na parte 1. Quando você olha o gráfico, ó, você já sabe onde a reta toca o eixo y. Esse é o coeficiente linear, é o Bzinho. Basta você olhar para o gráfico. Tem um ponto em que a reta toca o eixo y, esse é o coeficiente linear. O teu Bzinho já é 17, só com essa informação. Ah, professor, mas eu esqueci disso na hora da prova, ou o gráfico não traz o ponto da reta que toca o eixo y. E aí? Aí eu vou te mostrar o passo a passo. Você vai pegar a função y igual a x mais b e escolher um dos dois pontos que você tem. Eu escolhi o ponto 0,17. Lembra, o primeiro valor é o x, o segundo valor é o y. Eu vou substituir esse valor de x e esse valor de y na regra matemática. Y, ó, 17. O valor de A eu acabei de achar, achei em um passo anterior, 3,6. E quem é x? 0. Substituindo x e y pelas coordenadas do ponto e A foi o que você acabou de achar, falta achar só Bzinho, pessoal. 3,6 vezes 0 é 0, então quem é B? B é igual a 17. Precisava fazer esse cálculo? Nesse caso, não. Porque, como já dito, você já sabia quem era o coeficiente linear. Achados Azinho e Bzinho, está aqui a regra matemática. Mas o que a questão quer? Lembra? Volta aqui para o gráfico. Y é o valor da fatura e X é o volume. A questão quer o valor da fatura em dezembro, onde o consumo em metros cúbicos dobrou, não foi 7, foi 14. Então, se X é o consumo, ele quer o valor de Y quando X for 14. Basta você substituir X e achar Y. 3,6 vezes 14 é 50,4. 50,4 mais 17, Y é 67,4. Esse é o modelo, esse é o padrão. Achou a lei de formação? Ótimo. Faz uma projeção. Dá um X para achar o Y ou vice-versa.
Muitas questões pedem apenas a lei de formação, outras, como essa, pedem alguma projeção. O passo a passo é esse. Professor, tem uma maneira mais rápida? Tem. Está aqui o modo 2. Perceba nesse modo 2 que eu repeti o gráfico. A gente consegue fazer só analisando o gráfico. Fica ligado. O que é que a gente percebe aqui? Olha essa variação que ocorreu no volume. De 0 para 7, ou seja, uma variação no volume de 7 metros cúbicos, uma variação no eixo X de 7, correspondeu a uma variação no eixo Y de quanto? Saiu de 17 para 42. Foi uma variação de 25,2. E aí eu tenho um parâmetro, tenho um padrão. Ó, uma variação de 7 metros cúbicos equivale a uma variação de 25,2 reais. Como a questão fala que o volume em dezembro vai dobrar, ele vai sair de 7 para 14. Então, você vai ter uma outra variação de 7 metros cúbicos. Mas a gente já sabe que essa variação de 7 metros cúbicos corresponde no eixo Y, corresponde em reais a 25,20. Então, se eu vou variar 7 metros cúbicos novamente, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Esse 42,20 vai subir também 25,2 reais. Perceba, o primeiro aumento dos 7 metros cúbicos me fez um aumento de R$ 25,20. O segundo aumento, quando ele sai de 7 para 14, no eixo X, vai gerar no eixo Y o mesmo aumento de R$ 25,20. Está aqui. 42,20 mais 25,2, 67,4. Olha, novamente relembrando conceitos da aula 1, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, porque a taxa de crescimento ou decrescimento é constante. Qual é a consequência disso? O comportamento entre os eixos será proporcional. Você pode fazer essas questões por regra de 3. Então, fica ligado. Fazendo do modo 1, fazendo do modo 2, o que importa é que você chegue na resposta. Professor, eu quero fazer da maneira mais rápida. Estuda mais um pouquinho, fica ligado. Para você ganhar tempo, você precisa construir esse conhecimento. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Fica ligado, vem aí depois os vídeos de função do segundo grau. E é isso. Tamo junto, valeu!